Olá, olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, nosso assunto sobre depressão e espiritualidade. Vamos conversar com Vanderlei Ferraz, terapeuta. Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão e a espiritualidade, como é que elas se conectam, como é que elas se encontram, porque estamos passando por tantos períodos de depressão física e energética, planetária. Olá, boa tarde, me digam se o áudio está bom, se a imagem está boa, está tudo certo. Vamos aguardar o nosso convidado. E enquanto a gente espera, a gente conversa aqui um pouquinho sobre o canal no YouTube. Tá, tudo bem, ok? Sobre o canal no YouTube, youtube.com/jaqueferraz. Tem assuntos aí ligados à espiritualidade, expansão de consciência, autoconhecimento. Ao nosso site www.portalestrelaguia.com, com os nossos serviços, os nossos cursos. E olá! E estamos aí com o curso dos 7 raios, que tá de aniversário daqui a pouco, vai fazer 1 ano de estreia desse curso, que é um curso que eu tenho muito carinho, onde a gente estuda e se aprofunda na questão dos mestres ascensos, dos arcanjos, dos anjos, das chamas sagradas que nós carregamos conosco e que são as virtudes de que nós precisamos para evoluir mais e melhor. Ok, tudo certo. Vamos aguardando mais um pouquinho. E hoje esse assunto, esse tema, a gente escolheu porque eu e o Vanderlei, justamente pela questão aí de que a gente percebe que não só na pandemia, mas de uns tempos para cá, as pessoas estão mesmo mais com uma tendência à depressão e muitas vezes a gente não sabe o que fazer para combater isso, em termos energéticos, em termos espirituais, porque no físico nós sabemos que é procurar um psiquiatra e tomar medicação, esse é o caminho, e talvez seja o caminho mais, não digo fácil, porque fácil não é, né? Mas o caminho mais certeiro para combater a depressão. Só que existe todo um outro lado, né? A medicação é pesada, é complicada,
os efeitos colaterais dessa medicação e depois ficar à mercê desses remédios, né? E como que a gente consegue depois sair disso, como que a gente consegue, como que a gente consegue ter forças energeticamente falando. E sim, sim, Dodô. O Alisson, Dodô Alisson, com muitas saudades. muita saudade. Sim, precisamos marcar para jogar as cartas. Vamos marcar. Vamos marcar para jogar. Hoje eu joguei também para algumas pessoas, já fiz mapa. Hoje meu dia foi cheio, viu, gente? Fiz um mapa natal, fiz aí dois joguinhos de cartas, mais os reikis, tenho marcado. Então a gente segue lutando. O Vanderlei entrou. Olá, olá, o nosso convidado já está aqui. Olá, olá para quem está chegando agora. Obrigada pela participação, obrigada pelo carinho. Boa noite, boa tarde. Sejam bem-vindos. E eu vou chamar aqui então o nosso convidado para a gente começar essa conversa. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Avisa tua mãe. Alô? Alô? Já foi o convite? Opa! Olá, querido! Tudo bem? Tá me Bem, ouvindo bem? tudo bem. Sim. Me escuta direitinho? Tá me Tá me, vendo? Tá tudo certo? tá me escutando Tô te também? escutando meio assim abafadinho, mas tô te escutando Opa, bem, só que parece assim um pouquinho abafado. tá. Eu sei por quê. O microfone do celular. Agora, melhorou? 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 Tá. Então, eu estava aqui te esperando e falando algumas coisas, né, sobre esse assunto, que é um assunto que não é um assunto leve nem feliz, né, mas é um assunto necessário, né, e que a gente estava conversando, por que que a gente anda nessa onda tão grande de depressão, né, por que que muitas pessoas andam assim, e até nem por conta só da pandemia, não sei se tu concorda comigo, mas há muitos anos as pessoas vêm num processo de depressão e tentam sair e voltam e não conseguem, e aí medicação e psiquiatra, e é uma roda viva, e a gente vê cada vez mais pessoas assim, né? E eu antes costumava até achar, depressão é. Muitos anos atrás, eu pensava, sempre que eu via alguém falando sobre isso, eu dizia, não, mas depressão é falta de fé, a pessoa que não tem fé na vida, a pessoa que se deixa levar aí pelas coisas negativas. Só que quando a gente começa a estudar dentro da terapia integrativa, complementar, holística, enfim, dentro da tua área também, da metafísica, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, que não é uma questão de fé, não é uma questão de tristeza, de luto, não é só isso, são muitas coisas, né, envolvidas. Então, a gente vai esperando aqui o pessoal, mas a gente vai conversando um pouquinho. Então, eu me apresento primeiro. Eu sou Jaque Ferraz, do portal Estrela Guia. Sou astróloga, terapeuta holística, reikiana. E tenho o prazer de receber aqui o meu primo, que aqui é uma família só de gente holística.
Então, eu tenho o prazer de receber o Vanderlei Ferraz, que é também coaching, terapeuta, metafísico, estudioso também no assunto. E, Vander, querido, te apresenta, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, dos teus estudos, do que tu faz. Depois eu quero que tu conte aquela rotina maravilhosa que tu tens, que eu morro de inveja, daquela rotina de acordar às 5 da manhã e sair correndo e meditação. Eu, ai meu Deus, só fico invejando ele aqui. Eu disse, ai, eu nesse frio que eu não consigo nem sair da cama, e o Vanderlei por aí correndo e meditando. Oh, meu Deus. Fala. Então, prima Jaque, boa noite a toda a sua audiência aqui do Brasil, de Portugal também, que eu sei que tem nossos irmãos portugueses que estão assistindo. Mais uma vez, gratidão por estar aqui, muito feliz, né, por participar e poder compartilhar com você, sorver o teu conhecimento também, que sabe que eu gosto muito de escutar. De falar de um assunto tão importante como você mesmo mencionou, eu acho que é muito importante realmente, a gente vive numa época que as pessoas estão com muita dificuldade, né? E essa dificuldade, ela se expressa através de sentimento, que é tristeza, melancolia, falta de esperança, né? Insatisfação de vários tipos. E a gente vive nessa época, não sei se mais intensa do que outras, mas daqui eu me lembro do meu período de vida, acho que é o mais intenso, né? As coisas evoluíram, né? E as pessoas não conseguiram evoluir da mesma forma, ou seja, a gente está com ideias e pensamentos e costumes lá bem antigos ainda, e acho que isso tem contribuído muito para que as pessoas continuem sofrendo, continuem com dificuldade. Então, a gente vai aproveitar nesse momento dessa noite, que nós temos essa oportunidade de conversar, poder dividir um pouco do meu trabalho, né, que é o meu estudo, que é a metafísica, que alguém pergunta às vezes, o que é a metafísica? A metafísica é além do físico, é o espiritual, né? E a física quântica, ou seja, que é o meu campo de estudos, né? Eu já estou estudando isso, vai fazer 4 anos que eu estudo, e então eu sou um estudante da metafísica, eu sempre falo isso, né? Eu sou um estudante porque eu sempre continuo aprendendo. Eu acho que todos, nesse ponto de vista, todos são estudantes, a gente sempre está aprendendo, continua aprendendo, porque acredito que no momento que a gente parar de aprender, a gente para de evoluir, e não é o que nós queremos continuar evoluindo, e para isso precisamos continuar estudando. Então, eu sou estudante da metafísica, trabalho nessa parte de desenvolvimento pessoal, ou seja, eu estudo para me conhecer melhor, eu estudo para me descobrir o que eu sou, e quando eu me conheço melhor, eu também conheço você melhor, porque nós somos essencialmente iguais. Nós somos a mesma espécie, a gente funciona da mesma forma. Então, quando eu me estudo, me descubro, me conheço, eu conheço melhor você também. E eu tenho feito isso sistematicamente, de estudar, de me descobrir, para poder também ajudar. E a respeito do que você falou, prima Jaque, da rotina, ela continua da mesma forma. Eu já estou hoje ali no dia número 536 do meu desenvolvimento pessoal que eu assumi naquele dia, né? Então tem um elemento novo agora que é os banhos gelados de Ai, manhã, né? Jesus, mas agora Banho no frio. inverno, socorro! Ele já veio, na verdade, ele já veio lá acho que de outubro do ano passado que eu assumi essa prática de tomar esse banho frio de manhã, né? E quando entrou agora o inverno, eu pensei, bom, a gente tem sempre uma escolha na vida, né? A gente chama a lei da polaridade, nós vamos falar sobre isso depois. Eu posso desistir ou continuar, eu tenho opção. Então eu continuei e estou conseguindo. Então, estou aí tomando meu banho gelado todo dia de manhã, depois da corrida, e tem me feito um bem danado, né? Muito bem. E me diz uma coisa, tu toma banho gritando? Não, eu consigo Consegue segurar o grito? Porque eu só me imagino tomar um banho gelado no inverno gritando, aos berros. Não vontade de gritar, eu confesso, mas aí eu seguro o grito porque eu tenho que preservar A aqui vizinhança, ordem. a vizinhança, senão eles vão começar a reclamar, né? Eu tenho um amigo que toma também esse banho de manhã. Eu não sei até se ele está por aí, mas ele disse que ia assistir, que é o Alex. Só que o dele é de mar, né? Ele vai para o mar de manhã cedo
e mora em Florianópolis, e aí ele diz que vai todo dia às 6 da manhã que vai tomar o tal do banho de mar, né? Gelado. Então, mas dizem que é muito bom, né? Eu já andei lendo sobre os banhos frios. Eu costumo tomar muito banho frio no verão. No verão eu tomo bastante banho frio. Agora, fora do verão, eu ainda não evoluí o suficiente para conseguir. Mas eu chego lá, quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estava conversando com um amigo essa semana, por acaso, e ele disse para mim, qual é o propósito dessa loucura? Foi o que ele se referiu, de tomar um banho gelado, se um banho quente é melhor. Então eu expliquei para ele que, na verdade, o banho frio é simplesmente um exemplo, é simplesmente uma metáfora de que você pode fazer alguma coisa que você acha que não pode. Esse é o recado que o banho gelado quer dizer. É muito frio, é muito desconfortável? É muito desconfortável. É muito frio? É. Mas a gente pode fazer. Eu posso fazer, porque estou fazendo. E se eu posso fazer, prima, tu também pode. Quem está nos escutando também, todo mundo pode. Mas a gente precisa dar aquele comando, eu vou fazer. E daí, quando você dá esse comando e assume isso, você consegue. Então, se tu vai perguntar assim, tá desconfortável? Tá. Mas já não é muito desconfortável agora. Eu já faço Claro, naturalmente. Eu conheço pessoas, eu quero falar isso para você, eu conheço pessoas que tomam banho quente no verão. sim. Ou seja, se adaptaram para o banho quente. É o inverso do que eu estou falando, mas é uma prova de que a mente funciona da mesma forma. A mente aceita comandos. E depois nós vamos entrar sobre isso no nosso assunto, que ela aceita comandos. Então, assim, a pessoa determinou que vai tomar banho quente no inverno e no verão. E toma banho quente no Sim, inverno e no verão. E tem aqueles outros que dizem, vou tomar banho no inverno gelado. E toma um banho no inverno gelado de mar, porque a mente aceita os comandos. Ela aceita o que você der para ela. Então, essa é uma prova de quê? Daí, o banho gelado é uma simbologia. Eu posso usar isso para melhorar meus relacionamentos, eu posso usar isso para sair da depressão, eu posso usar isso para melhorar minha saúde, eu posso fazer isso para melhorar minha condição financeira, eu posso fazer para o que eu quiser, porque é a mesma mente. Ela aceita o mesmo uhum, comando, só que eu tenho que a minha mente, eu tenho que saber como ela funciona, eu tenho que saber qual é a minha relação, a relação do corpo com a mente. E daí, eu entendendo isso, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, inclusive sair da claro. depressão. E também eu vejo como um caminho da gente conseguir sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto que a gente se coloca, na verdade, não a gente, mas o nosso ego, né? Porque a gente fica o tempo todo fazendo as vontades do ego. E como é difícil a gente parar com isso, né? Parar com tem vários exercícios, já li várias coisas sobre isso e já fiz algumas vezes, por exemplo, aquela 14 dias sem açúcar. Aí, sei lá, 21 dias que tu faça uma prática no Reiki, a gente faz muito os 21 dias de prática, né? O meu mestre de Reiki falava em 40 dias. Mas 21 dias é que o corpo precisa. Agora já está se falando que o corpo precisa de 60 dias para criar aí um novo hábito e se manter nesse hábito, né? Os novos estudos. Mas antes era 21 dias ou 40 dias. Então, tudo que te faz sair dessa zona de conforto, seja o banho, seja a falta de açúcar, seja não querer mais comer carne, é cortar, romper essa vontade que o ego no tempo todo nos chama para mandar na nossa mente, que é a mente consciente, né? Então, acho que isso é muito também da gente vencer essa vontade, né? Exatamente. E como eu falei anteriormente, já que tem tudo aqui, tem tudo a ver com esse nosso tema. Tem tudo a ver com o nosso tema, porque se eu não sou o dono da minha vida, das minhas vontades, eu preciso entender que eu posso dominar Uhum, isso. E no momento que eu dominar isso, que eu dominar as minhas vontades, que eu ser o dono da minha vontade, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E é claro que eu não vou querer fazer o mal da minha vida, eu vou querer fazer o melhor para mim. Eu vou querer o bem-estar, eu vou querer o conforto, eu vou querer uma vida boa. Agora, quando a minha mente fica à mercê, deixar entrar nela, realmente eu vou ter muita dificuldade.
Eu não vou conseguir viver a vida que eu quero, eu vou viver a sabor do vento, eu vou viver a sabor das circunstâncias, e diga-se de passagem, as circunstâncias atuais são muito difíceis, então eu vou viver o sabor disso. Quando eu não domino a minha mente, o ambiente que eu vivo domina, e eu vou viver o sabor disso. E isso traz tristeza, depressão, insatisfação, maus relacionamentos, mau funcionamento do corpo. As pessoas sentem É dor verdade. física e elas não entendem porque tem dor física. A dor física é uma manifestação da alma. O corpo físico é uma manifestação do espírito, que se manifesta no polo oposto, que é o corpo. Não é uma dor do corpo, se manifesta no corpo. Eu não tenho sono porque eu estou com depressão. A falta de sono não é do corpo. A falta de sono é uma mensagem que você manda para o corpo que tira o sono, Uhum. certo? Não vou, já estou entrando no assunto aqui, não quero Sim, sim, atropelar, mas é como se fosse uma mas eterna insatisfação, né? eu não estou te escutando. Não? E agora, me escuta? Não? Tá me Tô. escutando? Eu te escuto super bem. O Eu não estou te pessoal ouvindo. aí, alguém me diz alguma coisa? Estão ouvindo o... Eu vou entrar isso aí Tá novamente. bem, tá, certo. Tá? Eu vou entrar isso aí novamente. Bom, vamos esperar um pouquinho. Estão ouvindo? Vocês me ouvem bem? Me escutam? É? Pois Sim. é. Bom, então tá. Eu vou chamar ele de novo. Vamos botando coraçãozinho aí, gente. Ó, aqui, Ferraz Vanderlei. E vamos botando coraçãozinho, vamos botando coraçãozinho. Vamos ver, vou chamar ele de novo. Certo, beleza. Oi, primo. E aí, Não, agora estou escutando, beleza. me escuta? Tá. Então, eu tava falando assim, recapitulando ali o que tu tinha dito, né? Falando que de repente tudo isso, essa coisa da falta de sono, que é a mensagem que vai para o corpo para não dormir e tal, também pode se relacionar a uma eterna, é como se fosse uma eterna insatisfação, né? Que a pessoa sente. É. Eu estava lendo um pouquinho sobre depressão para a gente poder avaliar o que algumas coisas e até vi coisas que me surpreenderam. Primeiro, não sei se o pessoal que está nos acompanhando sabe disso, mas vocês sabiam que 6% da população do Brasil sofre de depressão? Isso se equivale a 12 milhões de pessoas, tá? O Brasil é o segundo país da América Latina, né, que sofre de depressão acima de todos os outros, tá? E depois ele só perde, em termos de América, para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está na frente, mas ele só perde para os Estados Unidos. Então, é muito grande o índice, muito alto. E depois eu estava lendo que existem vários tipos de depressões, né? Vários tipos. Existe a questão do processo químico, que a gente sabe que tem um problema químico e mental, né? Existe aquela depressão ligada ao humor, que é ligada à bipolaridade. Existe a depressão pós-parto, existe a depressão da perda de um ente querido, ou de uma agressão, uma violência, alguma coisa, algum fato traumatizante que leve uma pessoa a ficar deprimida, né? E que, por vezes, não é um processo tão longo, às vezes é só um processo mais curto, mas é um processo de depressão, e que existem sintomas que às vezes a pessoa está deprimida e está em depressão e ela nem sabe que está deprimida. Ela apenas para de fazer aquelas coisas que ela gostava, fica mais isolada. Eu li ali que tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas enfim, existe a depressão sazonal, que há muito tempo atrás eu me lembro que eu fui num médico homeopata, o meu médico querido homeopata,
E a gente estava conversando sobre isso e eu falei para ele que no inverno, no frio, eu ficava muito mal-humorada, não é entristecida, mas assim, mais preguiçosa, mal-humorada, não sei, né? Não tinha muita vontade de fazer as coisas. E se eu pudesse hibernar o inverno inteiro e acordar na primavera, eu falei para ele. Aí ele disse isso para mim, olha, tem muita gente que tem depressão sazonal. E o inverno produz esse tipo de depressão. Claro que tem gente que não gosta do verão, ok? Mas a depressão do inverno, a depressão sazonal, que é aquela depressão pela zona do lugar, do local, do clima, né? Que as pessoas, a gente vê nesses países, em Londres, que é o tempo todo nublado, pouco calor, né? Pouco sol, pouca luminosidade, tem muito suicídio por conta disso. Não só Londres, tem vários outros lugares assim na Europa, e outros lugares também na Ásia que a gente vê isso. A questão da falta do sol e a falta de calor que faz com que as pessoas se sintam realmente mais deprimidas, né? Mas fora isso, o que eu queria ver contigo é que, fora tudo isso que a gente está falando, a questão da depressão que a gente vê, que nós estamos passando por tempos muito líquidos, né? Efêmeros, rápidos, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. Então, a gente tem aí a questão da tecnologia que nos dá tudo a toda hora, a todo instante. E isso, inclusive, nesse estudo que eu estava lendo, dizia justamente isso, que essa própria questão do uso do celular, das redes sociais, deprime as pessoas. Olha, eu nem sabia disso. A pessoa se deprime porque ela fica vendo ali, sei lá, uma felicidade que não existe, né, em outros perfis, e ela fica desejando aquilo para ela, um corpo que a fulana ali está postando a foto do corpo e ela não tem aquele corpo, enfim, são mil razões, né? Ao mesmo tempo que a informação nos chega para nos ajudar e que abre e amplia o nosso conhecimento, ela também nos deprime, dependendo de como aquilo nos atinge, como bate, né, nos nossos núcleos em potenciação, como a gente chama, né? Como aquilo casa com a gente. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Por que nos teus estudos aí da física quântica, da metafísica, por que hoje em dia, ou há muito tempo atrás, a gente sabe que existe a depressão, mas por que hoje em dia está tão em voga, né? Virou uma doença tão do momento, assim, porque ela é quase que a causa das outras doenças. Porque ela leva a outros distúrbios, né? Certo, prima. Então o funcionamento, a forma de formação não mudou em relação a eu ficar deprimido há 30 anos atrás e hoje. O que nós temos hoje são muito mais estímulos, muito mais informação que pode nos deprimir, certo? A informação chega até nós por vários meios, né? Celular, computador, enfim, tudo que nós temos hoje. Então, ela chega a maior informação, a quantidade maior de informação que nós temos, e a qualidade da informação daí não melhorou, eu acho que até piorou, certo? Porque agora a gente está em toda parte do mundo, num apertar de um botão, num clique de um botão, está em qualquer parte do mundo vendo informações, certo? Então, isso aumentou. A oferta de informação é muito maior que há 30 anos atrás, né? Com certeza. Mas o método, a forma de você se deprimir não muda. Ou seja, você pega essa informação, que você recebe ela de vários meios, que antigamente era mais no meio ambiente que você vivia, talvez alguma coisa da televisão, e era mais ou menos isso, rádio, sabe? Era mais ou menos o que a gente tinha, né? Jornal, bastante, né? E a gente alimentava a nosso mente emocional com isso, que é onde a depressão está, mente emocional, no subconsciente. E hoje a gente tem muito mais informação, sem dúvida, né? Hoje tem muito mais oferta de informação. E então a gente pega tudo isso e ela continua indo para a mente emocional e se aloja lá. E ali a gente começa a sofrer. A origem da depressão, a origem é o medo. Essa é a origem, o medo. O medo entra na mente da pessoa através de pensamentos, certo? Ela fica com medo,
Esse medo vai para a mente emocional, para o subconsciente, e ele se transforma, esse medo, numa ansiedade. É o primeiro sintoma da depressão. As pessoas falam que é a mesma coisa, mas a gente pode separar isso. Uhum. É o primeiro sintoma, ansiedade. Ansiedade e depressão são duas faces da mesma moeda, certo? Mas por que a pessoa tem medo? Por que ela fica ansiosa? Por várias razões. Medo de perder o amor, medo de perder o emprego, medo de não ser adequado, de não ter o corpo adequado, de não ser uma pessoa da moda, de não ter dinheiro para comprar coisas. Enfim, são vários tipos de medo que se aloja na mente emocional, que traz essa carga para a pessoa que ela não sabe como se desvencilhar daquilo, e a gente vai ensinar depois a pessoa a sair disso. Mas, de qualquer forma, ela não está sabendo. Ela não sabe como faz. Então, isso vira uma ansiedade. Só que a ansiedade, ninguém gosta de ficar ansioso. A gente não quer ser ansioso. Ela é suprimida. A gente engarrafa a ansiedade, a gente traz ela para dentro, ela suprime ela. Então, ela se manifesta no corpo através de uma depressão. Uhum. Exatamente assim é o passo a passo da doença. É assim que funciona com todos. Começa com um pensamento de medo, começa com um pensamento de medo, certo? Que pode ser surgido no seu meio que ele viveu, pode ser um medo que ele trouxe do ambiente que ele viveu, dos pais, enfim, várias coisas, mas é o medo, certo? Que ele é alojado na mente emocional, no subconsciente, que se transforma numa ansiedade, certo? Que é suprimida, que não é colocada para fora. Você suprime, você segura, porque você não quer que os outros pensem, você não quer que os outros vejam, você não quer incomodar ninguém. Você suprime aquilo, você engarrafa aquilo. Ele fica dentro de você e se transforma na depressão. Sim. E das pessoas começam com falta de sono, com taquicardia, com dor no corpo, enfim, com vários sintomas físicos, porque se expressa no físico. Não vem no físico, mas ela se expressa no físico. É a alma, é o espírito que está se transformando na forma. Ele se expressa no corpo. Claro, claro. E isso é uma depressão. E daí a gente vai no médico. E daí chegar no médico, o que ele faz? Ele te dá uma pílula, um comprimido. Um comprimido físico para uma doença que não é física. Ele te dá um comprimido, uma cápsula para você tomar com água, né, para combater um sintoma, uma causa que é espiritual. Uhum. É por isso que não melhora, porque a pessoa fica eternamente tomando remédio, eternamente na terapia. Porque a gente não sabe como é que funciona, você não sabe o passo a passo da doença. O princípio da cura, quem está me escutando aqui agora, quem está nos escutando aqui agora, que já viveu isso, ou está vivendo isso, ou conhece alguém que vive isso, e quer ajudar, a gente tem que entender como é que funciona esse negócio. Essa depressão é uma doença que está alojada na mente emocional, no subconsciente. É ali que está o problema, é ali que ela está alojada. Então, desculpa, comprimido não vai resolver o problema. Quer continuar tomando? Tudo bem, mas não vai resolver. Vai ser uma solução paliativa. Paliativa, é. Certo? Aqui o Dodô comentou uma coisinha, peraí, que eu acho importante. Ele botou aqui, o Alisson, parece que às vezes esse medo é inconsciente sem, deixa eu ver se sem percebermos. E muitas vezes sentimos esse medo como um processo inconsciente. E acho que seria assim também, tu disseste aí qualquer tipo de medo, né? Que gera essa ansiedade, e a partir dessa ansiedade, claro, toda ansiedade produz um estresse, né? Por conta disso, o corpo fica estressado porque está ansioso e porque está temeroso por alguma coisa, alguma coisa que vem aí do subconsciente, do inconsciente, enfim. E nós chegamos no médico e começamos um tratamento físico, para o corpo físico, para uma doença que é espiritual. Mas o que acontece quando a gente descobre, a gente sabe que existe também um processo químico, que existe uma falha de hormônios, que existe uma falha química mental dentro da pessoa. Isso também ocorre. A minha pergunta é:
espiritualmente falando, né? Na questão da metafísica ou da física quântica, a gente poderia relacionar isso. Eu, enquanto estou sofrendo desse mal, estou aí com esse medo grande, seja ele qual for, acabo levando para o meu corpo físico a doença, né? Porque nós somos espíritos passando por uma experiência humana. E nós, enquanto espíritos, porque o espírito não adoece, né? Ele é saudável, a nossa mente é saudável, né? Mas nós, enquanto estamos dando aí essa vazão para o subconsciente, para o ego, enfim, o que a gente for chamar, escutar isso e nos rechear aí de pensamentos que nos fazem mal, a gente adoece o espírito que adoece o corpo. Seria mais ou menos isso, né? O nosso espírito acaba, entre aspas, adoecendo e vai adoecendo o corpo. Mas a gente tem esse poder espiritual de adoecer, inclusive, os processos químicos, os processos hormonais também. Certo, é muito importante a tua colocação e é bem oportuna. Na verdade, como você salientou, e eu vou reforçar, o homem, ele é um ser espiritual que vive num corpo físico. Então, tudo que acontece no corpo físico, ele tem origem espiritual, na mente emocional, certo? Então, inclusive os processos químicos. Então, o processo químico que acontece, ele é um resultado, ele não é uma causa, certo? É claro que a faculdade não ensina isso, né? Eles não vão ensinar isso, então a gente tem muita informação que não tem um embasamento, né? São informações técnicas, mas na verdade, assim, o que acontece no nosso corpo, ele é um resultado, já de uma coisa que aconteceu antes, veio antes, certo? E outra pergunta que você fez, prima, é importante entender assim, ó, que o nosso DNA espiritual é perfeito, ou seja, não existe imperfeição no espírito. O espírito é perfeito, é pleno, certo? Ele está pronto para você usufruir do melhor. O que acontece é o não entendimento disso. Eu não entendo como é que funciona a minha mente. Eu não entendo como é que funciona. Eu não sei como é que... Então, eu não sei como lidar com isso. Então, eu sigo o que os outros falam, certo? Quando você não sabe alguma coisa, você vai à procura de informação, vai seguir o que os outros falam. Então, qual é o princípio de uma cura? É entender como a sua mente funciona. Estudar como a mente funciona, qual é a relação da mente com o corpo. E daí você vai começar a entender que você tem o poder. Você tem as ferramentas para viver uma vida plena. Você não precisa de nada. Você tem tudo dentro de você. O que precisa é você entender como trazer isso para a superfície, como tirar esse poder de dentro. Tem uma palavra que eu acho bem bacana, que Earl Nightingale falou isso muito legal, eu adoro como ele falou, ele disse que a mente é comparado com a terra. O que você planta, ela dá fruto. Você pode plantar um veneno e um palmo do lado plantar uma semente de milho, os dois nascem igual. E a mente da gente é assim, o que você colocar nasce. Nasce. O medo, tanto quanto a fé, ele exige que a gente acredite em algo que a gente não vê. Você não vê o medo, você imagina o medo. E você acredita. E você tem a dificuldade. Assim como a fé, você também não vê, mas você acredita. E você tem o bem-estar. Sim. Certo? Então, aquilo que você planta na sua mente através de pensamento, que você planta na mente emocional, ele reproduz no corpo físico. Ele te traz um resultado, certo? Que pode ser bom, como pode não ser bom, certo? Mas mas a pessoa não sabe, que nem o nosso colega colocou ali, muitas vezes é inconsciente. Exato. Eu entendo. A pessoa não sabe, mas ela sofre da mesma forma, mesmo que ela não saiba. Então agora ela está aqui, se alguém está aqui agora está sabendo que a gente tem uma mente, todos têm, que é consciente e subconsciente. Consciente é essa que nós estamos aqui interagindo aqui, é o que a gente entende, né? Fala e vê e julga. Essa é a mente consciente. Mas tem a mente subconsciente, que é a mente emocional, que ela simplesmente aceita o que nós mandamos para ela. Ou medo, ou fé. E a gente planta isso na mente. E a gente tem os frutos.
ansiedade e depressão, o fruto do medo, bem-estar, conforto, alegria, o fruto da fé. Mas são duas coisas que a gente não vê. A fé e o medo são faces da mesma moeda. Eu não enxergo que eu estou com medo, mas eu estou com medo. E eu internalizo isso, eu planto isso na minha mente, esse medo, e ele se transforma numa ansiedade, que se transforma na depressão. E daí causa um monte de outros problemas menores. Mas a causa raiz é a ideia plantada nessa mente fértil, nessa mente que é uma terra fértil. Eu planto essa ideia de medo, eu planto notícias ruins, eu planto informação ruim, e isso se transforma em uma ansiedade, que se transforma em depressão. E do outro lado, eu planto a fé. Eu escuto e entendo que a minha mente está aqui para me ajudar. O meu DNA espiritual é perfeito. Eu tenho uma escolha. Eu não preciso ver do jeito que os outros falam. Eu tenho uma escolha. Deus me deu esse poder de escolher. Eu tenho o positivo e o negativo. Eu tenho essas duas coisas dentro de mim. Eu posso escolher. Eu tenho o positivo e o negativo. Mas estão dentro de mim. Eu que escolho para quem eu vou dar ouvido. Só que para isso, prima, eu tenho que entender isso. Eu não posso achar que eu sou escravo das circunstâncias. Eu estou deprimido, eu não tenho que fazer depressão, veio para mim, eu tenho que aceitar. Um dia eu falei com uma pessoa, achei bem engraçado. Ela disse para mim assim, eu acho que vai começar agora a minha depressão. Ela tinha depressão já. Ela tinha depressão uma depressão de estimação, porque ela falou a minha depressão. Era dela. Ou seja, ela pegou para ela, alguém deu para ela e ela pegou. Então ela falou, ela se referiu, eu achava interessante aquilo, que ela se referia com a minha depressão. Veja bem o nível que a gente chega quando você não entende o funcionamento. Quase que um carinho, né? Situação... Quase que um carinho com aquela situação, né? A minha depressão, o meu xodó aqui, né? É quase que uma coisa assim, né? Mas isso que tu está dizendo, assim, aqui a Elizabeth, lá de Portugal, ó, ela comentou que também as nossas crenças, as crenças que a gente adquire ao longo da vida, influenciam o nosso inconsciente, coisas que a gente traz, né? Não só da infância, mas de outras vidas, né? Que a gente, enquanto espírito, traz para essa vida, bloqueios que nós passamos e que nessa vida, às vezes, muitas vezes, a gente vem com determinadas situações que se repetem para a gente conseguir desbloquear isso, conseguir desamarrar isso. Mas o que acontece? Pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba enveredando por outros caminhos, e em vez da gente alimentar, né, a fé, a gente acaba alimentando aí o medo. Seria mais ou menos isso, né? Vander, me ouve? Oi? Alô? Caiu. Caiu, vamos chamá-lo de novo. Coisas da internet do Brasil, gente. Normal. Paciência, paciência. Exercitem aí a paciência um pouquinho. Oi? O que houve? Caiu? Tá tudo bem? Certo, me escuta? Eu quero que tu continue onde tu parou ali naquele ponto. Não, então eu estava dizendo isso, que a gente... É como se a gente tivesse aí dois nutrientes, né? A fé e o medo. Então, quem é que a gente vai alimentar? Quem é que a gente vai fornecer o alimento, né? Então, a gente tem esse livre-arbítrio. Quando a gente fornece o medo, coisas que a gente teme nos acontecem. A gente acaba chamando isso pra gente, né? Quando a gente alimenta a fé, coisas boas nos acontecem, porque a gente crê nisso. E uma coisa interessante que tu dissesse aí é a gente tem esse costume de procurar escolher as coisas na nossa vida baseado nas nossas experiências e baseado também naquilo que a gente ouve das pessoas. Então a gente se deixa muito influenciar, né? A gente acha que, fulano teve uma vida assim, próximo de mim, um parente, um amigo, não sei. Então eu vou caminhar para esse campo aí, porque provavelmente eu vou ter esse tipo de vida também, né? Então, se alguém me diz, tu não serve para tal coisa, tu não vai nunca conseguir fazer tal coisa na tua vida, e eu me deixar absorver por essas coisas que eu escuto e que eu vejo, eu vou acabar
no meu livre-arbítrio, na minha vontade, em vez de usar a minha força de vontade para algo de construção na minha vida, eu vou me destruir, né? E eu vou acabar me destruindo por conta disso. Então, quer dizer, a gente não precisa repetir os mesmos padrões de comportamento, de erro, de história, de pessoas ligadas a nós, seja pais, sejam irmãos, seja família, seja as pessoas que nós admiramos, né, de alguma maneira, ou que temos contato. Cada um tem a sua história e cada um vem com a sua história. E o mais bonito disso é que nós podemos modificar o tempo todo nossas histórias. Nós temos, aqui a Lise está falando as palavras, tem poder, né? Nós temos esse poder, né, de educar a nossa mente e educar os nossos sentimentos através do autoconhecimento. Por isso que é tão importante, a gente bate na mesma tecla aqui o tempo todo, estudar, 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 se autoconhecer, se autoaprimorar, procurar se autodesenvolver, para a gente conseguir se desamarrar desses bloqueios que só nos fazem mal, né? Exatamente, prima. E tem uma coisa também de suma importância, é entender que, na verdade, nós somos o produto do nosso meio ambiente. Isso é inevitável, porque é a forma de como a mente aprende. A mente aprende por repetição. Repetição de ideias, de palavras, como a Lise falou, de comportamentos, enfim. A gente é um produto do meio que a gente viveu. Claro que se aquela pessoa viveu numa família que tinha pessoas que eram deprimidas, que tinha essa doença de depressão, ela tem uma grande chance de ser também. Porque a gente é um produto do meio ambiente, certo? E é importante a gente entender isso. Então, a gente tem dentro da gente um paradigma. Paradigma é um conjunto de ideias, crenças, que nos limitam, certo? E a gente vive em função daquilo. Até que chega um momento que você diz, eu vou entender como é que isso funciona. É uma decisão. E daí você começa a estudar, como foi o meu caso, a partir de uma insatisfação dos meus resultados. Eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo na minha vida. E então, a partir daí, eu busquei um entendimento. E daí eu saí da ignorância. Falei isso na outra live que nós comentamos. Que a ignorância aumentou hoje. A falta de conhecimento aumentou. Certo? Eu não sei como é que a mente funciona. E daí eu não sei como vou fazer para tocar minha vida. Eu não sei o potencial todo que eu tenho. Porque, na verdade, nós somos a mais alta criação de Deus. Tudo que tem de bom na criação está no homem, está na pessoa. Porque a gente tem a capacidade de criar. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E temos que entender o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Não é física. Deus não é um físico. Deus é um espírito, é uma energia. E a gente é a imagem dele dessa forma. Nós podemos criar como Deus criou. Criar o quê? Criar a vida que nós queremos. Criar os relacionamentos perfeitos que nós queremos. Criar a saúde perfeita que nós queremos. Criar uma vida de alegria que nós queremos. Nós temos o poder de criar, porque Ele nos deu esse poder. Ele nos deu o poder de escolher e de pensar. A maior ferramenta, certo? Que Deus deu, que nos distingue de todas as outras criaturas, é o pensamento. Se nós formos para a Bíblia, se nós formos para a religião, lá na religião diz, aquilo que o homem pensa no seu coração, assim ele é. E se nós formos para a filosofia diz, o homem se transforma naquilo que ele pensa. Ou seja, para que lado eu correr, o resultado é o mesmo. Eu tenho o poder. Eu tenho dentro da minha mente, eu tenho as ferramentas para fazer o trabalho. Eu não preciso ficar em depressão. A depressão é um desconhecimento, é uma ignorância a respeito de como a minha mente funciona, de como eu tenho poder para sair disso. Como eu não sei, como eu não conheço, eu fico deprimido. Porque eu alimento o medo, eu dou atenção, eu entretenho o medo dentro da minha mente emocional. E ele me devolve isso. É o resultado. É depressão, ansiedade, depressão. E tudo que vem em decorrência disso é um resultado disso.
E vai Então num eu tenho crescente, isso. né? E vai num crescente, porque é uma bola de neve. A pessoa não consegue sair dali, e aí ela fica naquela condição de tomar o remédio, e daqui a pouco ela para o remédio, mas o corpo dela reage porque parou aquele remédio, né? Então ela acha que ela só vai continuar tendo bons momentos, momentos assim mais acessíveis, sei lá, por causa do remédio, então ela fica na dependência do remédio. E aí ela gera aquele medo, meu Deus, e agora? Eu tô melhorando por causa do remédio, mas se eu largar o remédio, vai voltar tudo, né? Então existe assim uma outra ilusão, né? E pegando esse gancho de que a mente aprende por repetição, e isso a gente fazia na sala de aula, né? Só se aprendia matemática depois de resolver todos os probleminhas. E era esse o meu grande problema, que eu tinha preguiça de resolver os problemas. Eu só queria escrever, escrever. Mas isso da mente aprender por repetição é uma das coisas mais certas quando a gente fala nas afirmações e nos decretos, né? Que aí tu dissesse, eu tenho poder. E a Lise comentou ali o poder da palavra e tal, né? Que podem nos adoecer ou podem nos elevar. E o quanto, quando a gente estuda os decretos, né? Quando eu falo ali da questão dos 7 raios, que eu sou suspeita por causa do curso, mas quando a gente fala da força das afirmações de poder, né? Porque as pessoas dizem muito para mim, mas o que adianta eu ficar dizendo eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, e nada de bom acontece na minha vida? Não, é só um pouquinho. Não adianta dizer eu sou luz da boca para fora, né? Tu tens que sentir que é luz. Né? Essa luz tem que realmente invadir o teu estado de espírito e de mente, né? Tem que ser uma plenitude para que isso possa realmente ecoar na tua vida, né? E quando a gente estuda a lei da atração e a lei da gratidão, a gente sabe que é isso, né? A gente só traz de volta do universo tudo que ele tem de bom para nos oferecer quando a gente realmente acredita que nós temos algo de bom para ser oferecido para nós, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso, que é o vídeo da gratidão, né? Como a lei da gratidão, que é a gente sentir a gratidão dentro de nós, como ela funciona, por que que eu agradeço, por que que eu quero sentir isso dentro de mim, porque eu mereço isso. Então eu estou ali repetindo, eu sou luz, eu sou amor, eu sou felicidade, e se eu realmente me sinto assim, eu vou conseguir sair de um estado de tristeza, mesmo eu estando em dor, né? Porque a mente está ali repetindo, tá o tempo todo educando a tua mente. Mas eu sou mesmo, e eu falo isso para as pessoas, mas mesmo que tu não acredita no início, continua repetindo, continua falando. Mesmo que tu fale assim, sem muita crença, eu vou falar meio descrente, fala. Porque o tempo todo isso vai ficar reverberando. E essas palavras, uma hora, elas vão te tocar e vão fazer tu meio que acender aquela lampadazinha que, opa, eu acho que é por aí. Eu vou conseguir sair dessa escuridão. É mais ou menos isso, né? Talvez. Mas, se bem que agora tu vai falar as técnicas aí, as dicas todas, pra gente sair dessas condições, né? Quem tiver querendo dicas e querendo aconselhamentos em relação à depressão. Mas tô no caminho, não é mais ou menos isso? Maravilhoso. O teu curso lá dos 7 reais tem isso maravilhoso. Pode oferecer isso, porque essa é a solução dos problemas, com certeza. Claro que para aquela pessoa que vai dizer assim, eu não sou luz, né? Então não adianta ficar falando que eu sou luz. Mas, na verdade, quando você aceitou a sugestão que você não era luz, você era luz. Você sempre foi luz, na verdade. Só que alguém falou para ti, não, tu não é luz. E tu acreditou. Sendo luz, porque a gente é luz. O ser humano é luz, já foi falado. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Nosso DNA espiritual é perfeito, então tudo já está ao nosso favor. O que a gente faz, ao contrário disso, é um pecado. O pecado é isso. O pecado é sair desse caminho que Deus nos deu, que a gente nasceu com perfeição, né? E acreditar no que está errado, acreditar no que não é luz, acreditar que eu vou ficar deprimido. Isso que é o erro, isso é um pecado. Mas é uma crença. Eu acredito porque alguém falou para mim e eu acreditei. A ideia não é minha. Aliás, quase todos os hábitos que nós temos
não são nossos. A gente recebeu de alguém. Normalmente dos nossos pais, que receberam dos pais deles, que receberam do pai dele. E eu não sei até quando a gente tem que ir longe para descobrir isso. Mas é assim que a gente funciona. É dessa forma que a gente funciona. E como a gente já entendeu aqui, aprendeu que a gente aprende por repetição, a gente tem que repetir, como você muito bem colocou do teu curso, isso é maravilhoso, e que a gente tem que repetir o contrário. Eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que entender que eu sou a melhor forma de criação de Deus. O meu DNA espiritual é perfeito, eu estou aqui para viver uma vida plena. E daí, prima, tem um outro negócio importante, que eu acho bem importante. Quando eu vivo uma vida simples, comum, para não usar um termo mais forte, eu não ajudo ninguém. Eu não tenho condição de ajudar ninguém. Eu não tenho condição de fazer nada por ninguém, porque eu não consigo fazer por mim próprio. Uma pessoa com depressão, ela não consegue ajudar ninguém, não consegue se ajudar. Uma pessoa sem recurso financeiro, na pobreza, na miséria, não consegue ajudar ninguém, porque ela não tem nem para ela. Uma pessoa que não entende as suas faculdades mentais, que não se desenvolve, ela não consegue passar isso para ninguém. Se nós tivéssemos conversado, prima Jaque, há 4 anos atrás, eu não poderia estar aqui falando com você. Eu não tinha nada para dar. Quando você não tem nada para dar, você não tem para você mesmo, você não pode dar. Agora, quando transborda em você, você consegue ajudar os outros. E quando você consegue ajudar os outros, você está se ajudando também, porque quando eu estou falando para vocês aqui sobre isso, eu também estou falando para mim. Eu estou repetindo para mim. E a respeito das técnicas, eu vou mostrar um negócio aqui para eu pegar aqui, peraí. Ó. Esse aqui é o meu caderno de registro, ele é bem grosso, ó. Certo? É o meu caderno da gratidão. Certo? Então aqui todo dia de manhã eu escrevo as coisas que eu sou grato. Ó. Então amanhã vai ser o dia 538, tá ali, ó. Não sei se dá para olhar. Uhum. Sim. Amanhã é o dia 538 da gratidão, né? Eu vou escrever aqui as coisas pelas que eu sou grato. Então esse é um exercício que eu vou passar. Que a pessoa tenha, de preferência, na cabeceira da cama, com uma caneta e um papel, né? Uma caneta e um papel. E quando ela acordar de manhã, ao invés dela ir para o celular e para as redes sociais, já deitado na cama, que é o que muita gente faz, já está friozinho agora, eles acordam um pouco antes do horário que tem que levantar, e daí ficam ali amorcegando, que está frio, e vão para a rede social. E daí já começa aquele monte de notícia que não é o que a gente queria. Escreve o que você é grato. Pega um papel e escreva 10 coisas, pelo menos, que você é grato. Certo? Isso vai te ajudar, vai te botar em sintonia, vai te sair dessa energia da negatividade e vai começar a dizer. Porque quando eu escrevo, eu penso. Eu sou grato porque eu estou vivo. Eu estou vivo, que legal. Eu sou grato porque eu tenho uma cama quentinha para dormir. Puxa, que legal, eu tenho a cama quentinha. Daí, você já entra para outra energia. Você começa a entrar em outra energia, porque a gratidão te leva à energia, muda a tua energia, muda a tua vibração. Certo? Porque se eu não faço isso, eu vou aceitar o que vem de fora. Eu abro na internet, a rede social, vou começar a ver um monte de coisa, que não tem nada a ver com o que eu preciso. Mas eu estou habituado com aquilo, estou acostumado com aquilo. E daí eu começo já o meu dia errado. E daí ele se segue assim o dia inteiro. Então, quando você condiciona a tua mente, que é o que eu faço de manhã com a minha, ou seja, eu condiciono a minha mente, o meu espírito, para que seja um dia bom, aí as coisas começam a andar bem. E tem um outro exercício que eu faço. Então, o primeiro que eu vou dar uma sugestão é bem simples de fazer. Tem um papel junto contigo, e uma caneta, e chega a hora de manhã e escreva 10 coisas no mínimo. Se tiver 20, melhor. 30, melhor. Mas escreva. Porque quando a gente escreve, você grava, você fica ali, você pensa naquilo, você está escrevendo, está pensando. E uma outra coisa que eu estou fazendo, deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó. Eu comecei um exercício, prima, de escrever com a minha mão oposta. Eu sou destro, né? Eu sou destro. Então, eu aprendi que a gente muda o paradigma, muda as tuas crenças escrevendo com a mão esquerda, no caso, eu sou destro. Então, eu estou escrevendo com a mão esquerda. Eu faço exercício todo dia de manhã também, eu escrevo com a mão esquerda. Então, eu vou te mostrar como eu comecei, né? Então, eu estou inserido nesse exercício faz 30 dias que eu comecei, tá? Tá, eu comecei aqui, ó.
Eu comecei aqui no dia 1º/7. Aham. Escrever essas frases todo dia, né? De manhã. Com a mão esquerda. E então, agora, ó, ela estava assim. Era mais ou menos assim. Agora eu já estou nesse ponto. Um mês depois. Olha, que maravilha. Ó, dá pra ver, né? Sim, bem diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mente se adapta, que a mente aprende por repetição. Você fazer todo dia, você vai fazer. Então, assim, comecei com uma letra que não dá para entender praticamente nada. Agora já estou escrevendo bem, já estou mais rápido, já estou cronometrando o tempo. Isso é simplesmente uma simbologia para mim falar para mim mesmo que eu posso fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. Nós temos o poder de fazer. Nós recebemos isso quando nascemos. A gente tem o poder de fazer. A gente tem o poder de mudar a nossa própria vida e não precisamos de muleta. Não precisamos de nada. Nós já temos todas as ferramentas. Você não precisa ficar deprimida. Você tem o corpo que você deveria ter. Agora, se você não está contente com o teu corpo, você pode mudar. Não está contente com o teu cabelo, você pode mudar. Não está contente com a pessoa que você é, muda. Você tem o poder de mudar. Entenda, você não está presa. Você não está preso em nada. A única prisão que você tem foi você que se colocou lá. Mas você está lá dentro, tem a chave. Você tem a chave. Você abre e sai. E qual é a chave? É você entender a mente. Estude. Estude, tire uma parte do teu dia, estude como é que funciona. Faça testes, faça exercícios. Vai provando para você mesmo que você pode. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você. A prima Jaque é uma pessoa exatamente igual a mim, igual a você. Então, se eu tenho alguns resultados bons, você pode ter igual e até melhor, desde que você faça as mesmas coisas. Eu preciso comentar umas coisinhas, senão eu vou me esquecer. Primeiro, acho ótima essa ideia de anotar, né? Anotar o que a gente é grato, porque a Elizabeth aqui estava falando aqui, eu vou fazer isso, boa dica, porque a gente fala e às vezes a gente esquece. Quando a gente começa a anotar, a gente vai encher uma página de gratidão. Pode ter certeza que vai encher todas as linhas do caderno, porque é muito mais coisas que a gente tem para agradecer do que para pedir, né? Se a gente for parar para pensar na condição que nós estamos hoje de vida, né? O que nós temos, o tanto de recurso que temos hoje, do que anos atrás, do que muitas pessoas tinham, né? Até nossos pais, nossos avós, enfim, a vida hoje está muito mais fácil para todo mundo, né? Mesmo que nós tenhamos alguns desafios, alguns probleminhas, não é nada assim que a gente não tenha como resolver. Então, eu acho que anotar é muito legal. A questão aí de escrever com a outra mão, eu me lembrei que quando eu fazia magistério, no curso de magistério, a gente fazia esse exercício de escrever com a outra mão, né? Escrever com a mão. Eu também sou destra. Escrever com a mão esquerda, no caso, ou com a outra mão. E uma vez eu fiz, e era um texto maiorzinho que a professora deu, era quase que uma redação, e eu fiz com a outra mão, mas o que a professora não sabia é que eu sou uma pessoa que eu faço quase tudo na minha vida com a mão esquerda. É muito engraçado isso. Eu só escrevo com a mão direita. Mas tudo que eu faço, toda a habilidade, a pouca habilidade que eu tenho manual, é com a mão esquerda. Então, eu lavo a louça com a mão esquerda, eu me penteio com a mão esquerda, eu escovo os dentes com a mão esquerda. Eu tenho muita facilidade com a outra mão. Então, eu escrevi o texto e quando eu fui mostrar para ela, ela achou que eu estava mentindo. Nossa, eu fiquei tão magoada, porque ela disse assim para mim, impossível que a tua letra com a outra mão seja assim, porque eram parecidas as duas, né? Só que, claro, era uma habilidade que eu tinha. Sempre tive facilidade em escrever com as duas mãos. Eu só não fui canhota, não sei por quê. Mas eu tenho, né? E ela disse pra mim... E aí ela repetiu todo o texto, sabe? Porque ela não acreditou. Ela achou que eu estivesse mentindo, que eu tinha escrito com a mão direita. E eu fiquei assim, tão magoada, porque eu disse pra ela, mas por que eu mentiria, né? E aí, fiz o texto e mostrei pra ela. Mas eu não posso deixar de te perguntar...
tu dissesse assim, eu há 4 anos atrás eu não poderia estar aqui, porque eu não ia conseguir dividir e partilhar, né? Então, eu queria que tu me dissesse o que que te levou, o que que te motivou a sair dessa condição de 4 anos atrás em que tu estavas, que eu não sei se tu estavas numa depressão ou o que que aconteceu na tua vida, enfim, não precisa também entrar em detalhes, não é isso que a gente quer saber. O que que te motivou, qual foi o estalo que deu que tu dissesse, não, chega, Vanderlei, eu não quero mais, eu vou virar a chave. Essa chave aí, eu vou virar essa chave e eu vou mudar minha vida. Bom, eu nunca nomeei como depressão, né, o estado que eu estava. Talvez alguém vai nomear e tal, mas era insatisfação, era tristeza, né? Tristeza com uma situação profissional, pessoal, né? Ah, era insatisfação, era realmente uma alta insatisfação com tudo, né? Eu tinha essa insatisfação. Então eu me questionava, por que que eu estava assim? Então eu era um homem que ia fazer 50 anos, né? E eu sempre dizia assim para mim, eu sou um fracassado de 50 anos. Ai, Eu era um fracassado de 50 anos. Porque eu estava chegando nos 50 anos e eu não tinha absolutamente nada de bom para falar e para mostrar, sabe? E isso pegava forte comigo, né? E eu me questionava por que que isso era assim. E eu pensava, eu não posso ser assim, tem que ter alguma resposta, tem que ter alguma solução. Eu tinha aquela insatisfação, eu queria mudar aquilo, eu queria respostas. E eu comentei contigo naquele outra live, e eu vou repetir porque eu não tenho outra história, é a mesma, que quando a gente está procurando alguma coisa, alguma resposta, o universo está te procurando também para te trazer a resposta. Mas agora ele não te procura antes de você procurar ele. Ele só te procura quando você começa a procurar. E quando eu comecei a procurar, ele também estava me procurando, a gente se encontrou. Fatalmente o encontro acontece. A gente não vai saber o tempo que acontece, mas aconteceu. Eu sei o dia, a data e a hora que aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu esse encontro. E o encontro foi o quê? Eu comecei a estudar, prima. Eu comecei a estudar. Eu comecei a ler. Eu comecei a entender que eu tinha uma mente. E que essa mente era que dominava a minha vida. As coisas que estavam plantadas nela que faziam fazer o que eu não queria fazer e não fazer o que eu deveria fazer. Era exatamente isso que acontecia. Eu fazia o que eu não queria fazer. uhum. E o que eu tinha que fazer, que ia me fazer bem. Parece uma loucura, mas é um fato. É o que todo mundo vive assim. Certo? E eu comecei a entender que se eu entendesse a mente, comecei a estudar, depois de comecei a estudar, que se eu entendesse isso e soubesse colocar em prática, a minha vida ia mudar. Bingo! Aconteceu exatamente isso. Eu comecei a estudar e minha vida começou a mudar. Eu comecei a ser uma outra pessoa. Eu comecei a falar outros assuntos, eu comecei a pensar, porque quando eu estou estudando, eu vou pensar no que eu estou estudando. Quando eu escrevo a gratidão, eu estou pensando na gratidão. Eu estou feliz porque eu tenho um cobertor quente, eu estou feliz porque eu tenho um calçado, eu estou feliz porque eu tenho uma mente, eu estou feliz porque eu tenho um corpo físico saudável, eu estou feliz porque eu posso ler, eu estou feliz porque meus olhos enxergam, eu estou feliz porque eu sou saudável, porque eu sou forte, eu estou feliz, enfim, eu estou feliz. É trazer a mente para o agora, né? O tempo todo viver o agora, o presente. E se desligar do passado, do compromisso do passado e se desligar da ansiedade do futuro, né? Porque o futuro a gente não sabe, a gente não tem condição do que a gente pode projetar, mas a gente não sabe. Então é a concentração do agora, do aqui e agora. Então isso traz até uma certa serenidade, uma certa paz. Se eu estou lavando a louça, eu estou só lavando a louça, né? É bem isso. Se eu estou varrendo a casa, eu estou varrendo a casa. Então, é concentrar a mente nessas pequenas coisas do dia a dia, né? Mas é uma plantação, né? É uma plantação. Quando você está ali falando sobre isso e pensando, tu não está pensando em outra coisa, porque a mente só pensa numa coisa de cada vez. A ideia dominante é só uma. Então, quando eu comecei a estudar e a aprender, a minha mente ficou focada naquilo. E daí os outros assuntos ficaram de lado, porque eu não consigo ter duas coisas ao mesmo tempo. Certo? E eu comecei a focar naquilo, e aquilo foi me dando
aprendizado e foi mudando minha energia, foi mudando a minha vibração. Eu fui ficando mais alegre, eu fui acreditando mais em mim mesmo, autoconfiança. Eu fui entendendo que eu posso fazer, que aquela conversa de que eu não podia, que eu era um fracassado de 50 anos, não tinha valor. Não era aquilo tudo, não era verdade. Aquilo não era verdade. E eu podia mudar aquilo a qualquer momento. Então, a gente é cercado por uma série de crenças limitantes que tem. Uma série. E isso nos atrapalha, nos limita. E a gente aceita aquelas ideias. E a gente internaliza aquilo e passa a viver a partir daquilo. Eu vivia assim. E quando eu comecei a questionar aquilo, eu comecei a desmoronar essas montanhas. Elas começaram a tremer, porque eu comecei a questionar. As perguntas te abrem um leque de possibilidades. A afirmação fecha. A pergunta abre. Por que isso? Por que isso na minha vida? Por que assim? Por que eu tenho que ser assim? E daí você começa a se questionar. E as respostas chegam até você. E daí você começa a pesquisar, a estudar, e você começa a mudar. E daí quando você muda, tudo muda. Aí eu passei de alguém que não poderia ajudar ninguém, que estava precisando de ajuda, um fracassado de 50 anos, para uma pessoa que passou a ajudar os outros. Que começou a transbordar, né? Começou a ter argumento, começou a ter assunto, e as pessoas notavam a diferença. E via perto e dizia: o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que está assim? Sabe? E então a gente muda esse aspecto, e a gente vive uma vida mais plena. E eu vou falar para você novamente que está aqui escutando essa live hoje, que nos deu o privilégio da tua atenção. Você pode mudar todos os aspectos da sua vida. Você pode mudar. Não precisa ficar insatisfeito com o que está acontecendo. Trace um plano. Escreva o que você quer, crie uma meta. Escreva num papel, certo? Escreva a tua meta num papel e leve no bolso. E comece a ler todo momento. Aí tu vai trazer a tua mente para aquilo. E quando você lê a tua meta, você pensa naquilo e se cria uma imagem daquilo. Porque você pensa em imagem, a gente não pensa em palavras, pensa em imagem. Então, quando você lê o teu objetivo, que poderia ser: eu quero ter um corpo, eu quero pesar 50 quilos. Você vai imaginar o teu corpo de 50 quilos. E a tua mente vai começar a acostumar com aquele corpo de 50 quilos. E daqui a pouco ela vai te dar essa possibilidade de ter. Agora, se eu não penso nisso, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o homem se transforma naquilo que ele pensa. Ou se nós for para a religião, aquilo que o homem pensar no seu coração, assim ele faz. É exatamente isso, é basicamente isso. Eu penso o que eu quero. Seja bom ou seja ruim. O subconsciente ele é dedutivo, ele não vai escolher. O que você dá para ele, você planta na terra, nasce. Seja veneno, seja uma semente boa, vai nascer. Então, assim, escolha a semente boa. Pega o papel de amanhã e escreva. Agradeça pelos seus pais que estão junto contigo, agradeça pelo seu irmão, agradeça porque teve essa pandemia e você está vivo, você não foi entubado, você não morreu. Agradeça porque tu tem um trabalho. Ah, mas eu odeio esse trabalho, mas agradeça. Daí, a partir da gratidão, você vai conseguir um melhor, vai conseguir aquilo que tu quer. Agradeça pelo teu corpo físico. Nossa, como você falou, prima, dá para encher 2 folhas. E quando você faz isso, a tua energia muda. Você começa a se sentir melhor. E quando você começa a se sentir melhor, você transforma o seu mundo. Você transforma as pessoas que estão ao teu redor, você pode ajudar. Você vai ajudar. Você vai ajudar quem está em depressão, por exemplo, que está vivendo perto de ti, com essa informação que nós temos aqui compartilhando. Que a depressão é simplesmente uma informação que você internalizou errada. É um medo que você colocou e plantou na tua mente e ele deu esse fruto. Que é tristeza, melancolia, falta de sono, falta de perspectiva. Isso é um resultado de uma coisa que você plantou lá. Então, assim, o que dá para fazer? Planta outra coisa. Planta fé, planta amor. Né? Escreve isso. E você começa a mudar isso. E a tua vida começa a mudar. Você vai abandonar esses remédios, não precisa desses remédios. Não precisa desses remédios. Você não precisa ir no médico, com todo respeito aos médicos, aos psicólogos, com todo respeito aos... É só que assim, a gente tem as ferramentas. A gente tem as ferramentas para viver uma vida boa. Está tudo dentro da gente, não precisa ir para lugar nenhum. Aliás, tem que ir para um lugar. Vai para dentro de você, entre para dentro de você. E busque lá esse néctar que Deus nos deu, que é o conhecimento, é a sabedoria, é a possibilidade
de viver uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida boa. E essa vida, ela se expande e vai alcançar todos os outros teus parentes, teus amigos, a tua família. Vai ser uma bênção, tu vai ser a bênção de todos. Você vai iluminar todos. Porque quando a gente tem uma luz, você coloca ela em cima, ela ilumina todo o ambiente. Agora, se eu não sou luz, eu fico no escuro que nem todo mundo. E a escuridão nos pega a todos. A escuridão nos atrapalha a todos. Então, se você está achando que a tua vida está uma escuridão, comece a buscar essa luz. E se transforme na luz para todos. Sai da depressão e vire, e vá para a fé, para a autoconfiança, porque, na verdade, é justamente o que você tem. Você é um ser pleno, perfeito, que Deus fez, a maior criação dele. Tudo que tem de bom nesse universo, ele colocou em você, ele colocou em mim. Então, assim, está adormecido, está parado, vai lá e usa. Usa isso que você tem. Usa para o teu bem-estar. Usa para você melhorar, usa para você crescer. Você pode fazer. Porque se eu fiz, um fracassado de 50 anos, você também pode fazer. Todos podem fazer. Agora, não vai acontecer se você ficar parado. Não vai acontecer se você não fazer nada. Você precisa buscar isso, começar a fazer. E vai provando. Se não der resultado que eu estou falando, para de fazer. Mas começa. Começa, né? Começa com o que tem, começa de qualquer maneira, né? Para sair dessa zona de conforto, porque as pessoas acham, a zona de conforto é uma zona boa. Não, muitas vezes é uma zona de dor. Mas a gente está tão acostumado a sofrer, está tão acostumado com aquela vida ali, que a gente acha que não merece mais do que aquilo, né? E se coloca naquela situação. Então é bem isso. Primo, nós já estamos com mais de 1 hora. Se deixar, a gente fica a noite toda. Eu não sei se o Instagram não... Eu tenho medo que o Instagram possa tirar aqui, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria saber se alguém tem alguma coisa para perguntar pro Vanderlei. Se tem alguma colocação. Eu vi que a Lise aqui falou em estudar, né? Quando eu aceitei a orientação para retornar aos estudos e abrir a minha mente, outro mundo se mostrou, né? Então, de fato, aconteceu, tudo melhorou, né? Quando ela resolveu retomar os estudos dela, a Lise está falando aqui. Então, é bem isso, né? Se alguém tem alguma pergunta, por todas essas dicas aí já que o Vanderlei nos deu, mas pode deixar algum comentário, alguma coisa, a gente está se encaminhando para o fim. E é bem isso, muito gostoso a gente poder ouvir isso e saber que tu é um exemplo vivo, né? Tão próximo da gente, que conseguiu virar essa chave, que conseguiu sair dessa zona de conforto e que está se mantendo assim pelo teu autoconhecimento. Jung tem uma frase linda que eu amo, que é quando a gente, deixa eu ver se eu lembro direitinho. Quando a gente olha para dentro, não, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Eu adoro essa frase dele, porque é isso, quando a gente se conhece, quando a gente busca o autoconhecimento e o estudo, todo o mundo interior nos desperta, né? E a gente passa a se bastar, não se bastar no sentido egóico, mas se bastar no sentido de saber que nós temos uma riqueza muito grande dentro de nós e que ninguém vai nos trazer felicidade, a não ser nós mesmos, né? E a gente pode até criar aqui uma outra frase, que é o filósofo aquele, agora não, eu não me lembro, acho que é Sócrates, eu penso, logo existo, é isso? Não? Quem é? Descartes? Descartes. Então, eu penso, logo existo. Nós podemos até falar, eu penso, logo crio. Se nós podemos criar, né? Se a mente nos dá esse poder, nós podemos pensar e criar uma oportunidade nova na vida, uma situação nova, um corpo diferente, uma maneira diferente, né? Então, alguém quer colocar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, quer perguntar? Olha, a Heloína dizendo aqui, maravilhoso, parabéns, adorei aqui, obrigada. Vários comentários dizendo muito obrigada, e é bem isso, a gente tem que agradecer essa oportunidade desse assunto que é um assunto assim tão ainda tabu, né, que a gente fica tão difícil de falar, que
cheio de coisas, porque as pessoas acham que tem muita coisa em torno disso, e nada mais é do que realmente o espírito em dor, o espírito ali procurando ajuda, porque, como tu disseste, nós somos luz e a luz busca a luz, né? E é a luz que ilumina a escuridão, não é o contrário. Então, quando a gente está bem, tudo ao nosso redor se ilumina e as outras pessoas também a gente acaba ajudando e contagiando com a nossa luz, né? Então, a gente consegue visualizar e compreender a dor do outro e puxar ele para a luz. Não se deixar enterrar no buraco, mas tirar ele do buraco, conseguir tirar o outro do buraco, né? E isso que é o mais gostoso. Mandar um beijo para a prima, mandar um beijo para a tia Heloína que está assistindo a gente e para a Liz, da Flor de Lis. Eu tenho escutado as lives lá, assistido também. Gosto muito lá das lives da Flor de Lis. Ela estava por aqui, Mas, ela prima, estava por aqui. Eu não sei se ela ainda está, mas ela estava por aqui. E é isso, meu querido. Quero te agradecer muito também é, a oportunidade. Espero que a gente repita mais vezes essa aula, porque não deixa de ser aí uma troca de uma partilha, uma aula que a gente aprende um com o outro e aprende com as pessoas todas que estão aí também dispondo do seu tempo para nos escutar e também colocar as suas impressões, né? eu sei que para muitas pessoas talvez seja um assunto novo e a pessoa pode não entender muito, né, o que está acontecendo e por que a gente fala isso. Então, assim, se alguém quiser algum esclarecimento, prima, pode me chamar ali no direct, pode mandar uma mensagem para mim que eu vou responder sem nenhum problema. A gente pode conversar sobre o assunto. Eu faço questão de dar esse esclarecimento porque eu acho que é o que muda a vida da pessoa. E eu tenho esse propósito, né? Nasceu comigo lá quando a minha vida se alterou de ajudar os outros, né? Eu tenho esse propósito. Não tem nada a ver com retornos financeiros. É um propósito meu de ajudar as pessoas com o pouco que eu sei, que eu tenho estudado, né? Eu quero ajudar os outros também porque eu sei como é duro, como é difícil estar lá sem luz, né? Perdido naquela escuridão, sem saber onde vai. É muito difícil. E eu sei como isso dói. E eu quero ajudar a tirar essa dor das pessoas. Eu quero mostrar um caminho, eu quero ajudar ela a achar um caminho. Então eu quero mostrar as possibilidades que ela tem. Eu não posso fazer por ela. É só ela que pode fazer. Mas eu posso mostrar, dar uma receita, mostrar um caminho. E daí a pessoa vai, por ela mesma, descobrir, entrando nesse caminho, que existe sempre uma Com saída, certeza. uma forma de E que bom que a gente tem tantos recursos. A gente tem aí a metafísica, a física quântica, a orientação do teu trabalho, que já passou por isso, né? Temos as terapias alternativas, integrativas, complementares, temos recursos. Então, não falta caminhos para as pessoas escolherem para sair dessa condição. É só realmente querer. Eu vou deixar marcado o teu nome ali a live vai ficar salva, eu vou deixar marcado o teu nome nos comentários, ou tu mesmo pode ali comentar também, porque se alguém quiser conversar contigo, te chamar no direct, ou até mesmo buscar aí alguma compreensão maior, né? Fica ali o teu contato, tá? E eu agradeço mais uma vez por todas as pessoas e pela tua participação, Vanderlei, muito obrigada. E por esse assunto tão difícil, mas ao mesmo tempo tão esclarecedor, né? Tão cheio de oportunidades para todos nós. E que a gente possa repetir mais vezes também. E eu tenho assim o que eu posso falar de mim é que eu gosto muito da lei da gratidão e só quando eu compreendi ela que começou as coisas a fazerem sentido na minha vida e também há um processo longo atrás até eu chegar hoje aqui como eu estou, mas a questão dos decretos e das afirmações também como fazem diferença na vida da gente. E isso eu posso falar por mim, por tudo que eu já passei, já senti, o quanto eu sei a força desses decretos e quanto a gente pode se ajudar e ajudar as pessoas também com essas afirmações, né? Então, o quanto isso vale também para a gente sair de uma condição de escuridão e conseguir um lugar ao sol que todos temos direito, que o sol brilha para todos, né?
E é isso, meu querido. Muito obrigada. Gratidão por esse momento, por essa troca, por essa energia boa. Gratidão a todos também que ficaram até aqui com a gente. E um beijo grande. Obrigado. Beijo no primo Luciano, que está aí do lado escutando. Um abraço. E a mãe também está mandando beijo. Ela falou: beijo, meu sobrinho. A Obrigado, Regiane obrigado por também mudar. está aqui, todo mundo mandando beijo e agradecendo. Obrigado. Tamo junto. Obrigada, querido. Tamo junto. Beijinho. Boa noite a todos. Beijo, meu querido. Beijo. Tchau.